Ok, estamos aqui para mais uma aula de filosofia, e nessa aula de filosofia de hoje nós vamos estudar um pouquinho a teoria de Kant, que trata ali da questão do conhecimento, que é um pouco a preparação para um segundo ano, e é o final do primeiro, e recorda-se o final do segundo, recordando o segundo, e estruturando a primeira série. Então, teoria de Kant, Kant 2, que é mais apropriado para esta revisão de final de ano para fazermos. Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje é ser alguns aspectos éticos que ele trabalhou dentro do processo. Então, Immanuel Kant ele é de 1724 e morreu em 1804. Né? Então, viveu aí num período bastante conturbado da história. Ele faz aquela transição ali do período do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, Revolução Francesa, basicamente o início do processo de industrialização, e ele faz uma fala chamada esclarecimento. O que é o esclarecimento para ele? Para ele, a filosofia tem que vir esclarecer tudo aquilo que a sociedade não está entendendo, ou que a sociedade não está vivendo bem, ou que alguma coisa não está legal dentro do processo de conhecimento. E o esclarecimento é a saída do homem da menoridade, no qual ele é o próprio culpado. E a menoridade é o período da incapacidade. Foi a partir de Kant que surgiu essa situação de menor, maior, adulto. Então, a partir dos estudos de Kant, da evolução do pensamento de uma pessoa, se estabeleceu o seguinte, que você tem que dividir a criança em lactente, que seria a criança aí para nascer, né, ou o recém-nascido, a fase de criança, a fase de pré-adolescente, a fase de adolescente, a fase de jovem e a fase de adulto. Então, dentro dessa construção que ele trabalha, de conhecimento, é muito importante entender até onde vai a fase de criança, que seria ali a questão dos 12 anos, dos 12 aos 14, o pré-adolescente, do 14 ao 16, adolescente, dos 16 aos 18, veria a fase de jovem, e assim, na sequência que a pessoa desenvolve dentro da sua maturidade. Isso ele vai chamar de menoridade e maioridade dentro desse processo. Então, agora, nós vamos tentar entender aqui como que supera esse processo. Ou seja, como que supera aquilo que ele vai chamar de auge, né? Tenha coragem de fazer o uso do próprio entendimento. Então, veja bem, a criança, ela não faz o uso do próprio entendimento. A criança, ela entende as coisas, mas ela fica insegura. Então, ela não tem a atitude de tomar, ela não tem a coragem de tomar a decisão. Quando a criança chega depois dos 8 anos, ela começa, que é a fase da maturação da criança, a 8 anos, tanto é que é o seguinte, em algumas culturas, se a pessoa, a criança ela fica até 7, 8 anos, 100% sobre o cuidado dos avós e dos pais. Porque daí eles entendem que até os 7 anos se forma um homem, se forma uma mulher. Depois dos 7 anos, não segura mais. O que você acertar até os 7 anos, você acerta. O que você não acertou, esquece. Então, ele vai trabalhar essa ideia do supere o áudio. O que é o supere o áudio? É ter a coragem de fazer o uso do próprio entendimento, que normalmente ocorre a partir dos 12 anos. Aos 8 faz uma evolução, aos 12 faz uma outra evolução, aos 14 uma outra, aos 16 uma outra,
Aos 18, uma outra, 16, 18 e 21. Tanto é que 21 é a idade plena, que a gente chama de idade de maioridade. Você se torna de maior aos 18 e a maioridade aos 21. Tanto é que antes dos 21, você não pode comprar terra na região de fronteira, por exemplo. Se você for comprar um sítio ali na divisa com o Paraguai ou Argentina, você tiver menos de 21, você não pode colocar essa terra no seu nome, porque subentende que você ainda não tem maturidade para a proteção do Brasil. Isso é muito legal. E tem a questão política também, que alguns cargos políticos você só pode ocupar depois dos 21. Então, tem todo um entendimento disso daí. E a cada fase dessa, 8, 12, 14, 16, 18 e 21, a cada fase dessa, você tem a coragem de usar o seu próprio entendimento. Por exemplo, por que o adolescente não deva sair sozinho? Isso é muito interessante. Seja ela menina ou menino, então o adolescente, por exemplo, vamos pegar um adolescente de 12, 13, 14 anos, até 12, 13 anos, se um adulto chegar na rua e bater o pé para o adolescente e falar, vou te pegar, ele trava, ele não consegue correr. Agora, se é uma pessoa que já tem 17, 18 anos, ela tem a capacidade, a coragem de fazer uso do entendimento. Ela vai gritar, ela vai conseguir gritar, vai assustar muito, mas ela vai conseguir gritar, ela vai conseguir dar um retorno e gritar e alarmar meio mundo. Enquanto a criança e o adolescente têm muita dificuldade de fazer isso. É isso que Kant está falando nesse processo. Vamos a uma pergunta do quiz aqui de Kant. Esclarecimento para quê? Então, esclarecimento para Kant é letra A ou letra B? Sem sombra de dúvida, a letra A, fazer uso da própria racionalidade. Então, fazer uso da racionalidade. Ele diz que nenhum conhecimento nos precede a experiência. Então, segundo ele, todo conhecimento tem que ter experiência. Todo conhecimento vem das experiências. Nenhum conhecimento vem antes da experiência. Então, eu tenho experiência, aí se estabelece o conhecimento. Eu tenho a caneta, eu sei o que é caneta. Então, se eu sei o que é caneta e eu domino caneta, pronto, então eu tenho experiência com caneta. Aí você pode me explicar que tem outras canetas que são diferentes, ó. Ok, perfeito. Né? Tudo e todo conhecimento começa com ela, com a experiência. Então, é como se fosse assim, ó. Imagine você uma árvore. A árvore é a coisa em si, que ele vai chamar de noumenon. É noumenon, né? Noumenon. Noumenon, ou noumeno, é a árvore em si. Agora, eu tenho o desenho de uma árvore na minha cabeça. Como é que funciona uma árvore? Claro que se eu falar para um paranaense como é uma árvore, ele pensa numa árvore grande, numa árvore cheia de galhos, mais ou menos igual está aqui nessa imagem. Porém, se eu for lá no Nordeste ou no Norte, se eu for, por exemplo, na região de São Luís do Maranhão, lá perto da região deserta, onde tem muito areia, as árvores são baixíssimas. São baixinhas, por quê? Porque elas não conseguem nem crescer, por causa do vento. Perto dos Lençóis Maranhenses não vai ter uma árvore grande. Se eu pensar na árvore de Caatinga, do Nordeste, são muito diferentes dessa árvore aqui. E mais diferente dessa aqui ainda, seriam as árvores da região da Amazônia. Seria completamente diferente. Então, qual é a imagem que eu tenho de árvore? Se eu falar cadeira, o que você pensa cadeira? Ah, professor, cadeira é um objeto de 4 pés, tá? Tem um encosto. Legal, mas tem uma cadeira que ela tem 5, 6 rodinhas. E ela é um único tronco que, né? Então, qual é a imagem de cadeira que eu tenho na minha cabeça, né? Não conteúdo necessário para que a razão possa conhecer uma coisa em si. Então, se eu não tenho conteúdo, não tem como eu conhecer. Eu não posso falar de uma coisa para vocês
que eu não conheça, e eu tenho que conhecer para falar. E quando eu falar, vocês também têm que ter um certo conhecimento. Alguns conhecimentos são internos, por exemplo, liberdade. Liberdade. O que é liberdade? Liberdade é uma coisa subjetiva. Tem pessoas que casam para ter liberdade, mas deixa de estar preso a um pai e vai ser preso a um esposo ou uma esposa. Então, não ganhou liberdade, entendeu? Só mudou de casa. Então, isso é meio confuso. A questão de Deus, a questão da religião, né, e assim por diante. Eu vou mudar de religião porque para aquela religião é melhor. Melhor em quê? Mas naquela religião eu me encontrei. Encontrou o quê? Então, assim, a questão de Deus, são coisas subjetivas dentro desse conhecimento que a gente tem. Agora vamos ao outro quiz. Para Kant, o noumenon é o quê? Não consegue ser conhecido pela razão, pois é limitado. Então, o noumenon, ele não consegue ser conhecido pela razão. Quem não consegue ser conhecido pela razão? Questão de Deus, de liberdade. A árvore. A árvore não é conhecida pela razão, porque a árvore muda. Mas aquela é uma árvore, mas aquela outra é uma árvore. A língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis. Porque se eu chegar a falar para o aluno agora carteira, carteira, professor, mas que carteira? Carteira de dinheiro? Carteira de motorista? Carteira do aluno sentar na escola? Carteira profissional sei lá, de identidade, CPF? Que carteira eu estou falando? Então veja bem que carteira é uma coisa subjetiva. Assim como a árvore também é subjetiva, assim como a liberdade é subjetiva, e assim como Deus e a religião também é subjetiva na nossa cabeça, que vai depender do entendimento aí de cada um. Antinomias. O que é uma antinomias? É o exame das ideias metafísicas, que vai além da física. Quando eu começo a examinar, peraí, a liberdade é verdade? E a pessoa está sendo de fato livre? Como é que é? Está tendo liberdade ou não está tendo? Né? As antinomias aí, existem argumentos a favor e contra. E por quê? Porque é um mundo meio que limitado. E uma das antinomias é Deus existe? E assim por diante. Nesse contexto de Deus existe, eu gosto sempre de uma situação que eu estava dando aula numa pós-graduação e o aluno começou a contestar negócio de Deus, tal. E eu fui pedir para ele, escuta, o que você acredita de verdade? Ele falou, professor, eu acredito nos 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Na hora eu fui lá, puxei meu fio que estava a extensão com computador, projetor, tudo ligado, desliguei, apaguei tudo, cortei o fio, descasquei e liguei na tomada e pedi para ele pegar no fio. Ele falou, não vou pegar, tem energia. Eu falei, você está vendo energia? Ele falou, não estou vendo. Eu falei, então pega. Ou tudo que você está falando é uma bagatela que não vale nada. Você diz que só acredita nos 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato ou paladar. Se é verdade isso, se você não está vendo energia, então pegue nos fios descascados, que está ligado na tomada, e ele não vou pegar que dá choque. Eu falei, então, tá vendo? A tua verdade é falsa. Tua verdade não é verdadeira. Tua verdade é hipócrita. Comece a mudar. Aí peguei um giz, quebrei um giz, fiz o tipo giz em pó, espalhei o giz, toquei o giz em algumas pessoas, chamei uma pessoa de fora, falei, você está vendo um giz aí dentro da sala de aula? Ele falou, não estou vendo, professor. Falei, beleza, contribuiu com a minha aula. Aí falei para a sala, viu? Nós sabemos que tem um giz entre nós. Muitos de vocês até sentiram o giz. Agora, essa pessoa que veio de fora não sentiu o giz, não sabe que tem giz, e ela pode não acreditar que existe um giz, mas ele existe entre nós. Então, se Deus existe, e se alguém sentiu essa presença de Deus, nós não podemos duvidar. Isso é muito legal, esse trabalho que a gente faz. Qual dessas é uma
é uma antinomia. Então, sem sombra de dúvida, a liberdade é importante para o ser humano, a liberdade para que ele pense. Uma das obras de Kant é Crítica da Razão Pura, né, que ele desenvolveu bastante, o agnóstico, o agnosticismo. O agnóstico é quando as pessoas elas acreditam em certas coisas que está além, está no espaço, tal, né, meditação, e isso vai para o conhecimento daquilo que a gente chama de agnóstico, que foi mais ou menos aquilo que Copérnico desenvolveu, né, o objeto do conhecimento, conhecer o objeto ser conhecido. Então, e meditar sobre isso é o ser agnóstico. Então, para Kant, o conhecimento é parte do quê? Parte do sujeito que tem uma estrutura para conhecer. Fazendo uma revisão, então, falamos do conhecimento em si, da liberdade, do esclarecimento, das ideias que surgem a partir de Kant e como que ele trabalha essas ideias de pensamento. Ok? Foi essa, então, mais uma aula.